Sejam muito bem-vindos todos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E nós estamos dentro do tema geral, Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça. Estamos falando a respeito das 7 cartas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, às igrejas da Ásia Menor. Estamos, dessa vez, falando sobre Filadélfia. E a mensagem de número 2 tem por título A Raiz dos Problemas na Igreja em Éfeso. A leitura da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Está terminando hoje o evento dos capitães e tropas aqui em São Paulo, onde estiveram mais de 600 participantes com muita alegria, o clima celestial, muitas experiências, né, de saídas, pregação do Evangelho e também troca de experiências sobre, né, como cuidar da igreja, como cuidar dos adolescentes. Então nós estamos todos muito alegres, principalmente porque o Senhor está nos levando para uma vida da igreja cada vez mais na esfera da ressurreição. Depois que nós vimos Apocalipse, João capítulos 20 e 21, a ressurreição do Senhor Jesus, nós percebemos que o Senhor quer introduzir a sua igreja numa nova esfera, né, esfera da ressurreição. Já ficamos muito tempo, a igreja ficou muito tempo, irmãos, na esfera ainda da degradação, e o Senhor, no final dos tempos, Ele precisa, né, fazer com que a sua igreja descole de toda a degradação e a igreja possa decolar para a esfera celestial em ressurreição. Então, para isso, queridos irmãos, o Senhor, através da sua palavra profética, tem nos dado as ferramentas e também tem intensificado, tem turbinado todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado através do ministério do irmão Dong e tem feito com que essas ferramentas, numa sequência maravilhosa e de tal maneira que nós chegamos ao dia de hoje. Nós tivemos, né, em 2017, 18, 19, um grande milagre na questão da colportagem, que se tornou, que nós chamamos de colportagem dinâmica, onde nós passamos a atuar com muitos colportores nas ruas e muito evangelho do reino, né, foi pregado através dos livros durante 2019 até o dia de hoje. São milhões e milhões de livros distribuídos somente aqui no Brasil, sem falar em toda a América do Sul e também, irmãos, no mundo todo hoje, né, estamos levando a sério essa missão que Deus nos deu em Mateus 24, versículo 14, né, e será pregado esse evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós cremos que nós somos os trabalhadores da última hora para fazer a vontade de Deus. Estamos focados como o Senhor Jesus esteve focado enquanto esteve aqui na terra, para fazer a vontade do Pai. Ele veio aqui em obediência exclusiva ao Pai e sofreu aqui, entregou-se como sacrifício para produzir a redenção eterna, para resgatar o homem de volta para si e para gerar a sua igreja. E eis-nos aqui como a sua igreja, como uma extensão, né, do próprio Senhor Jesus, para concluir a vontade de Deus aqui na terra. E para entrar
na história da igreja em Filadélfia. Irmãos, nós mostramos desde a semana passada que o Senhor precisa nos fazer entender que toda obra de Deus é feita pela palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, não é a minha insistência pessoal nisso, é que Deus precisa, né, nos revelar de que tudo tem que ter a procedência da parte de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, irmãos, é que de fato faz a obra de Deus. E durante esses 20 séculos da história da igreja, o inimigo de Deus tentou, né, ele tentou trabalhar contra, né, tudo isso, ou falar de Deus. E portanto, irmãos, nós estamos, se nós queremos pisar firme no terreno, né, da verdade, nós temos que enfatizar esse ponto, e eu estou procurando ser fiel ao Senhor naquilo que eu estou falando. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né, repetindo, eu disse para os irmãos que a palavra que vem da boca de Deus, irmãos, é sempre uma revelação. Não é uma palavra meramente de ensinamento, de doutrina, mas uma palavra que Deus se revela a nós, principalmente a revelação de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, aqui capítulo 1 de Apocalipse 1, né, e eu não preciso gastar muito tempo nisso, já falamos sobre isso, mostra o princípio, né, de Deus trabalhar aqui na terra. Deus, ele tem um grupo de servos na igreja. Esse grupo de servos é principalmente formado de seus profetas, e Apocalipse capítulo 1 mostra que esse grupo de servos em Apocalipse 1 são representado pelas 7 estrelas, e as 7 estrelas são os mensageiros ou anjos, né, das igrejas. Então, irmãos, hoje os líderes da igreja, na época de Apocalipse, irmãos, já não se importam muito com os cargos. O Senhor olha para a realidade. Por isso, irmãos, os que servem ao Senhor são aqueles que são verdadeiros mensageiros de Deus para a igreja. Irmãos, o mensageiro não é aquele que tem a sua própria mensagem. Um mensageiro de Deus é aquele que leva fielmente a mensagem de Deus. É o que eu procuro fazer fielmente. Deus, então, Ele tem uma mensagem para a igreja, Ele tem uma palavra para a igreja, e essa palavra dá direção para a igreja, essa palavra de Deus é uma ordem para a igreja, essa palavra encabeça a igreja, governa a igreja. Irmãos, essa palavra também dá conteúdo para a igreja, que é a própria verdade de Deus. Mas ao revelar esse grupo de servos que são hoje de fato os líderes das igrejas, ele notifica apenas a João, notifica um dos servos, e esse um dos servos passa para os demais servos, e todos os servos, inclusive esse que recebeu a notificação, têm a responsabilidade de serem fiéis mensageiros para transmitir a palavra de Deus à igreja. Irmãos, e é assim que funciona, a igreja consegue ir adiante, né, fazer operações que Deus precisa para executar a sua vontade. Isso está, eu falei também, está em Zacarias, capítulo 4, aquela figura de Zacarias, onde a igreja é representada pelos 7 lâmpadas de um candelabro de ouro, e de onde vem o azeite para manter as 7 lâmpadas acesas, vem das 2 oliveiras, e dessas 2 oliveiras tem os 2 raminhos que suprem azeite dourado para a igreja. E como é suprido o azeite dourado? É através dos 2 tubos de ouro, dos 2 bicos de ouro, que vertem o azeite dourado, que representa
a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, que nós chamamos hoje de palavra profética. E esse azeite dourado é derramado não diretamente às 7 lâmpadas do candelabro, mas é derramado sobre um vaso, e esse vaso representa esse grupo de mensageiros, esse grupo de servos e profetas de Deus, que recebem dos bicos de ouro, que são os profetas de Deus, e que esses, que suprem através de 7 tubos, um tubo para cada lâmpada, que mantém abastecidas, as lâmpadas. A igreja, fica acesa, ela é viva e dá testemunho de Deus de uma forma viva, através da circulação da palavra profética, como azeite dourado. Irmãos, que graças a Deus, irmão, por isso que nós estamos tão alegres, que a igreja está viva. A igreja recebe a palavra, essa palavra nos dá direção, essa palavra nos dá vida, essa palavra nos traz alegria, e essa palavra claramente está executando a vontade de Deus. Muitas pessoas estão sendo salvas, a igreja está sendo restaurada na sua situação. Eu vou ainda falar mais para frente, na situação em que se criou clérigos e leigos. Somente os clérigos, o clero funciona, e os leigos apenas participam com suas ofertas e participam das reuniões. Não, essa situação tem que acabar. Por isso, irmão, nós estamos restaurando o sacerdócio de cada membro da igreja. É isso que o Senhor está fazendo, e cada membro da igreja, irmãos, hoje tem a oportunidade, através da imersão na palavra, em ter contato diretamente com a palavra que sai da boca de Deus, e essa palavra faz-nos recebermos o azeite e faz-nos funcionarmos. Graças a Deus, que nós, principalmente hoje, nós temos exemplo, um modelo que nos foi apresentado. Na verdade, essa situação está já espalhada por várias igrejas, mas a região 6 tem nos deixado um bom modelo, que todos os irmãos, aproveitando tudo que o Senhor fez, ele começou turbinando a ferramenta comportagem dinâmica, e fez com que toda a igreja passasse a pregar o evangelho nas ruas, e também nós tivemos que ter rede de cuidado para receber e cuidar dessas pessoas. E mais recentemente, irmãos, o Senhor turbinou no Senhor, como gotas do orvalho, fez surgir os muitos adolescentes. Essa história não passa de um ano, dentro desse ano, muitos adolescentes têm sido reavivados, muitos adolescentes têm sido salvos, no seu caminho para o mundo, da sua apatia nas coisas espirituais. Irmãos, graças a Deus, o Senhor está usando grandemente os nossos adolescentes, e, irmãos, também através deles, irmãos, o Senhor trouxe para nós a imersão na palavra. Essa imersão na palavra está constituindo com a verdade não somente os nossos adolescentes, mas a todos aqueles que estão levando a sério, a inculcar a palavra no coração. Está produzindo, irmãos, uma realidade espiritual na igreja que nunca vimos antes. Nós estamos comentando agora essa alegria dos irmãos, nas reuniões, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, pulando, grito de guerra, imersão. Irmãos, nós estamos comentando aqui, essa alegria, talvez no passado tivesse sido um pouco artificial, mas graças a Deus, irmãos, hoje nós não vemos artificialidade, nós vemos a realidade. Os irmãos estão aqui na frente pulando, cantando, nos alegrando, saltando. Irmãos, isso tudo é real, porque os irmãos estão realmente alegres, estão reagindo à
a palavra viva, né? Toda a realidade está sendo constituída, né, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, nos nossos irmãos mais maduros. Irmãos, toda a igreja está ganhando uma realidade impressionante através da palavra profética. Mas não somente isso, irmãos, o Senhor está usando nossos adolescentes, por exemplo, para reavivar as nossas reuniões. E então vamos aproveitar, irmãos, isso, né? Vamos aproveitar isso. Por exemplo, a gente sente falta quando falta adolescente nessa reunião, né? Os adolescentes hoje realmente trazem uma vivacidade, uma alegria muito grande para nós, e eles precisam de capitães. Tanto é que esse evento é para confirmar os capitães e o seu cuidado às tropas, que são os adolescentes. E também nós devemos aplicar, irmãos, isso tudo na vida normal da igreja. Não sei se vocês dão valor para isso. Ontem eu falei para os irmãos que eu recebi um vídeo que aconteceu ontem mesmo. Um grupo, né, de adolescentes e jovens saiu por aqui nas redondezas e eles encontraram um grupo de estudantes uniformizados em pleno sábado. Deviam estar vindo fazer, né, visita em algum lugar. E eles pararam esse grupo de estudantes e fizeram imersão com esse grupo, sabe? Abordaram com coragem, pararam esse grupo, fizeram a imersão e fizeram a grito de guerra. E depois convidaram eles, vem ver. Eu vou perguntar para vocês, no passado, quem de nós, os adultos, quem de nós teria coragem de abordar na rua um grupo de estudantes uniformizados? Quem teria feito isso? Mesmo abordando, o que você vai falar? O que você vai fazer? Para um grupo, você vai fazer uma pregação tradicional? Uma pregação de evangelho convencional? Você não vai ganhar esse grupo de adolescentes, certo? Irmãos, graças a Deus, o Senhor pouco a pouco foi nos municiando, foi nos fornecendo os instrumentos necessários, irmãos, para o Senhor fazer a obra dele em outra dimensão, certo? Os adolescentes hoje, irmão, têm coragem de parar qualquer coisa, para um jogo de futebol. Eles são capazes de parar um grupo de dança. Eles são capazes de parar um grupo de pessoas na rua. Irmãos, mas vão fazer o quê? Abordando ou fazer o quê? Graças a Deus, irmão, nós temos a imersão. Hoje, né? Hoje, cadê a minha folhinha? Acho que ficou lá na minha mochila, mas é aqui, ó, tem aqui. Sabe? Pega a imersão do dia, certo? E começam a fazer imersão com esse grupo. Aí esse grupo começa a tocar na palavra de Deus, a luz vem, a energia vem, o Espírito vem, eles ficam avivados também. Aí depois dele terem desfrutado, porque essa palavra aqui tem conteúdo, irmãos. E depois dele terem tocado essa palavra, ainda tem mais. Fazem o grito de guerra. Aí começam a bater palmas, todos eles, não é isso? Começam a entrar no ritmo do céu, fazem um grito de guerra. E no fim, irmãos, convidam ele, nós estamos tendo um evento aqui, vem para a reunião, vem ver, sabe, faz ou vem ver. Irmãos, olha, nós temos toda uma sequência de coisas que não tínhamos antes, e agora o Espírito nos deu tudo isso. Então, irmão, que impede nós usarmos mais essa ferramenta para trazer mais pessoas para o Senhor? E também, irmãos, usar essa ferramenta para reavivar a igreja toda, né? Então eu incumbi ontem, né, os irmãos, como o Billy, certo? De montarem um serviço na igreja, um serviço do que? Eles vão mapear, tá? Durante o meio da semana, quem são os intendentes que têm tempo para sair com uma equipe. Quem são intendentes? Quem sabe quem são intendentes?
são aqueles que são irmãos mais maduros na igreja, tá? Vocês que são irmãos mais maduros, já de o quê? De 50, 60 anos para cima, né? Que nem eu, né? Então, irmãos, vocês fazem parte da intendência do exército do Senhor. Vocês não têm o vigor de um adolescente, de um jovem, mas você tem a maturidade, a experiência, e você pode fornecer o suprimento para o exército de Deus. Então nós somos intendentes. Então um intendente, geralmente um intendente tem um carro, não tem? Tem carro ou não tem? Quem é intendente aqui levanta a mão. E tem carro não? Então use o seu carro, dá o nome para Billy. Estou livre terça, quarta, quinta à noite, tá? Eu estou à disposição. Aí os irmãos vão pegar também, fazer um levantamento entre os capitães, os jovens. Os jovens, quem é que pode liderar um grupo de adolescentes? Aí eu tenho um tempo em tal noite, tal dia, certo? E as adolescentes, quem pode? E eles vão fazer esse levantamento. Mas para que esse levantamento? Ele vai saber, ele tem várias equipes na mão. Equipe é formada por quê? Por um intendente com carro, um capitão ou 2 capitães e 2 ou 3 adolescentes. E eles vão colocar todo no carro. Se você solicitar para o seu grupo familiar, eles vão mandar esse carro para o seu grupo familiar. Seu grupo familiar está bom, não está? Mas falta um pouco de vitalidade, não está faltando um pouquinho? Você não quer convidar, não? Quem aqui tem grupo familiar? Você não sente necessidade de convidá-los? Então telefona para o Billy. Billy, quarta noite na nossa região aqui, nós temos um grupo familiar. Manda uma equipe. Essa equipe pode ir no seu grupo familiar. Eles podem ir meia hora antes. Podem fazer um vem e ver, convidar a vizinhança, convidar as pessoas aí em volta, né? E levar para sua casa. Você está disposto ou não? Certamente vai renovar nossos grupos familiares. Vai ou não vai? E se você, irmãos, gostaria de... Você é aquele fiel ouvinte, né, da live de quinta-feira. E se você quiser que uma equipe vá na sua casa para assistir junto com você, pode também ligar Billy. Billy, quinta-feira na minha casa. Eu tenho um televisor grande, né? Tem uma sala boa. Eles podem vir para minha casa. Vamos convidá-los, não? E se você, né, no seu distrito, a reunião do seu distrito está um pouco convencional ainda, um pouco sem muita alegria, você pode chamar umas 2, 3 equipes dessas, não é isso? Nosso distrito, na reunião de sexta, reunião de sábado, precisamos dessas equipes. Vamos fazer isso ou não? Vamos movimentar a igreja toda. A igreja não pode ser só uma igreja de vir para domingo de manhã, não. Nós precisamos ser sacerdotes vivos de Cristo. Mesmo eu tendo profissão, né, secular, irmãos, eu posso servir ao Senhor em todo o tempo que me restar. Eu sou um sacerdote de Deus, sou um membro vivo do corpo de Cristo. Eu não quero ser encostado, não. Quem quer ser encostado? Ninguém quer ser encostado. Todos querem servir ao Senhor. Por isso, irmãos, vamos usar isso. Vamos usar mais os nossos adolescentes. Não ficarem só aqui na reunião domingo de manhã para nos dar um pouco de vitalidade, não. Durante a semana toda, irmão, nós podemos movimentar a igreja e ganhar mais pessoas para o Senhor. Tenha certeza que, irmãos, nós vamos dar para o Senhor essa igreja em Filadélfia de outra dimensão. Não é mais, irmãos, cheio de coisas religiosas, convencionais, tradicionais, irmão, que não nos permite sair do chão, né? Então o Senhor quer decolar, fazer a igreja decolar. Ó Senhor Jesus. Bom, Senhor Jesus,
Não sei nem por onde começar. Irmãos, o Senhor é maravilhoso, que eu vou fazer o seguinte. Eu falei na live de sábado. Foi na live de sábado? Eu não me lembro. Acho que foi na live de sábado. Irmãos, o livro de João, Evangelho de João, que nós acabamos de desfrutar, irmãos, me surpreendeu, porque eu esperava ver, através de todo o Evangelho de João, extrair mais essa visão de como Deus quer nos dar a vida eterna e como Deus vai nos edificar. Então, o meu foco era vida e edificação. Vida e edificação. Como, através do Evangelho de João, Deus vai falar mais sobre isso. Mas, logo no começo, eu percebi que o Evangelho de João, para poder Deus nos dar a vida e a edificação da igreja, existe uma ferramenta principal. E essa ferramenta principal é a palavra. Por isso que eu coloquei como tema geral a palavra, vida e edificação. Porque sem palavra, sem a palavra, não teria como Deus nos dar a sua vida, e não teria, então, sem a vida, não teria como haver a edificação. Então, a palavra constitui, né, um item principal do Evangelho de João. E o Evangelho de João todo, você percebe a dificuldade de Deus, que Deus teve para convencer o povo de Israel, primeiramente, de que Ele, por amor ao homem, Ele enviou seu próprio Filho unigênito. Esse Filho Filho unigênito, que é Jesus, que é Cristo, que estava no seio do Pai, Ele sacrificou a Jesus e mandando-o para a terra para ser um homem. E o Filho veio em obediência estrita ao Pai, veio aqui na terra para quê? Para poder alcançar o homem e dar vida para o homem. Só que qual é a maneira de homem receber a vida de Deus, irmãos? É através da palavra. Não é? Não é abraçando Jesus você vai receber vida, mas é recebendo a palavra. E como você vai receber a palavra? Precisa crer. Não é? Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, né, já está condenado. Então, irmãos, a questão é crer, mas crer em quê? Crer na palavra. Mas na palavra de quem? Claro, na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, enquanto Jesus estava na terra, era anunciada por quem? Por Jesus. Jesus era o canal. Mas se você olhar desde o primeiro capítulo até o capítulo 10, você vê Jesus se esforçando para mostrar que Ele é essa palavra, o verbo que foi enviado por Deus para trazer a vida para Deus. Era só crer nele. Ele é a palavra para trazer vida, só crer nele. Mas, irmãos, você vê o povo judeu não crendo, incrédulo. Eu mostrei, acho que só para impressionar vocês, mostrar alguns versículos bem rapidamente, tá bom? Ó Senhor Jesus. Por exemplo, no capítulo 5, tá? Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Os irmãos entenderam? Quem crê na minha palavra, Jesus, quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Era tão fácil. Era para o povo judeu, né, receber a palavra, crer na palavra, né, e
e crê que Jesus foi enviado por Deus para trazer essa palavra que vai dar a vida eterna para eles, era tão simples, mas esse povo não creu. Versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Alguém me enviou, eu não estou aqui por vontade própria, eu fui enviado por Deus, e Deus me mandou falar, e eu estou falando a palavra para vocês ganharem vida eterna, é só crer, mas o povo não creu. Olha só que coisa, versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ó judeus, povo meu, o Pai Deus, o Pai me enviou para vocês, e vocês não me recebem. Capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ó povo nécio, é só crer. Crê naquele que Deus enviou, que sou eu. Versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não estou aqui para fazer minha vontade, não. Vocês estão indo contra mim para quê? Eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Eu não estou ensinando vocês com o meu ensino, esse ensino é do Pai. Versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Eu não estou procurando a minha própria glória. Irmão, quem procura a sua própria glória, né? Esse não é verdadeiro. Jesus estava procurando a glória para o Pai, não é para Ele. Por isso, irmãos, Ele é verdadeiro e nele não há injustiça. Irmãos, isso você pode varrer todo o Evangelho de João, versículo 16, capítulo 8, versículo 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Quem julga é eu e o Pai, não julgo sozinho, tá? Ó Senhor Jesus. Versículo 28, capítulo 8 ainda, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu, apesar de ser o eu sou, mas eu não tenho autonomia de fazer as coisas por mim mesmo, nem falo por mim mesmo, eu falo conforme o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se o povo judeu perseguia ele, estavam perseguindo o próprio Deus. Ele só estava fazendo a vontade de Deus, né? E falando a palavra de Deus. Aí, irmãos, quando chegou no capítulo 10, né? É que ele finalmente encontrou. Até o capítulo 10, irmão, ele estava falando com uma parede. Falava para o povo de Israel, falava para o povo judeu, e voltava que nem um bumerangue, né? E o povo de Israel, né, procurava matá-lo. E finalmente em capítulo 10 ele fala assim, versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, né? Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, agora ele se refere a um grupo menor de pessoas. Deus queria, através de Cristo, trazer salvação e vida eterna para todo o povo judeu, e todo o povo judeu rejeitou. E
ele não teve outro jeito. Então, no capítulo 10, ele passa a procurar as suas ovelhas. E essas suas ovelhas o conhecem e seguem a ele, né? Aí versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, irmãos, agora ele procura um grupo menor de pessoas. Graças a Deus ele achou você, né? Achou você. Porque você creu na palavra. Você não faz parte daquele grupo incrédulo, né? Não crê. Ó Senhor Jesus. Aí, irmão, eu vou, para terminar ainda com relação ao João, irmãos, eu quero mostrar para vocês como é importante, né, essa questão para o Senhor. Eu vou direto para capítulo 17 de João, para vocês entenderem. Aqui, ó, versículo 6 diz assim: manifestei o meu nome aos homens que me deste do mundo. Esses sim são os que aceitaram a palavra, receberam a vida eterna. Irmãos, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Foram os homens que o Pai deu para ele, né? Eram teus, tu nos confiaste, tu confiaste eles a mim, né? E eles têm guardado a tua palavra. Irmão, quando você guarda a palavra profética, não é a palavra de um homem. Essa palavra, quando você guarda a palavra do Pai, guarda a palavra de Deus, né? Então, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. A origem é sempre Deus. Se a origem não for Deus, irmãos, a obra de Deus não é feita. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, né? Jesus, como canal, era apenas um transmissor da palavra. Assim como nós, irmão, eu procuro ser, né, transmitir a palavra, e ele as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Por que ele insiste em falar nesse ponto? Tu me enviaste, tu me enviaste, tu me enviaste. Irmão, porque ninguém creu. Ninguém creu no enviado de Deus. Mas agora tem um grupo de pessoas que creu. E nós cremos, irmãos. Quem crê, recebe a bênção. E Deus consegue fazer a sua obra em nós, né? É o versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não, você não acha que está muito redundante? Para que o mundo creia que tu me enviaste, porque ele insiste em falar que tu me enviaste, irmão, porque ninguém crê no enviado, não crê no enviado de Deus, né? Ó Senhor Jesus, aí o versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Olha como é importante. Então, irmãos, o livro do Evangelho de João inteirinho é essa luta, porque a hora que nós conseguimos passar por esse obstáculo, não temos problema com o homem que é canal de Deus, que é enviado de Deus, irmão, nós recebemos toda a bênção que é a vida eterna, e nós passamos a efetuar a edificação da igreja. Por isso, irmãos, Satanás durante séculos e séculos cegou os olhos dos filhos de Deus. Irmãos, por isso, irmãos, está na hora da gente, né, restaurar isso. E graças a Deus estamos restaurando isso, e estamos vendo os benefícios da operação dessa palavra no meio de nós. Coisas sobrenaturais estão acontecendo. Por quê, irmãos? Porque nós homens somos muito ainda lógicos, racionais. Nós ainda confiamos muito na sabedoria humana, na capacidade humana, né? Como Paulo, desculpe, meu irmão, outra vez, eu não quero me ater muito a esse esboço meu, tá? Eu quero ter liberdade para falar, mesmo que eu tenha que estender mais uma ou duas mensagens, que não tem problema, mas o importante, irmãos, é passar aquilo que o Senhor quer passar, né? Então, por exemplo, em 1 Coríntios, né?
1 Coríntios, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, né? Versículo 18, ele fala assim, eu vou ler desde o 17, porque fala de novo sobre enviado, né? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então, Paulo era o enviado de Deus, na sua época, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, o enviado de Deus não tem direito de usar sua própria palavra, muito menos, irmãos, usar sabedoria de palavra, técnicas de eloquência, técnicas da retórica. Não, nós procuramos ser fiéis, apenas falar aquilo que Deus quer falar, tá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, a palavra é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, os homens sábios não creram. Os judeus se julgavam muito entendidos dos assuntos sobre Deus, não conseguiram crer no enviado de Deus. Era loucura para eles o que Jesus pregava. Mas, irmão, nós cremos pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmão, não tem que ser meu poder, não tem que ser poder do homem, não tem que ser sabedoria do homem. Irmãos, a palavra de Deus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos confiar nisso. Não confie na sua sabedoria, não confie na sua capacidade, no seu poder. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo era um canal fiel ao Senhor. E não usou de sabedoria de palavra, não usou de técnicas da retórica, não usou, né, a eloquência humana, nem sabedoria humana, mas ele foi fiel a transmitir a palavra de Deus, que é Cristo, e a palavra de Deus, irmãos, ela é o poder de Deus, ela é sabedoria de Deus. Irmão, graças ao Senhor. E, irmãos, mesmo no tempo de Moisés, eu vou só mencionar, vocês já estão cansados de ouvir de mim sobre isso, mas eu tenho que falar, né? Números capítulo 12, tá? Logo no primeiro versículo, irmão, já mostra, até Deus havia, no tempo, né, de tirar o povo do Egito, Deus então chamou a Moisés. E Moisés, quando foi chamado, ele já não se julgava mais capaz de nada. Quando Deus apareceu no deserto de Midian, e ele viu uma visão que ele ficou
né? Ele ficou impactado, viu aquela visão que era um fogo sobre uma sarça, mas a sarça não se consumia, né? Geralmente você pega um fogo que pega no mato, você vê que a palha seca é queimada rapidamente, fornecendo combustível para o fogo, mas ele viu que a sarça não se consumia como combustível, e o fogo estava ali, né, aceso sozinho. Quem era o combustível? Deus mesmo era seu combustível. Então ele se aproximou para ver, né? Veio uma voz dizendo: tira a sandália dos pés, porque essa terra é terra santa. Então aí sim, irmão, Deus o chamou para ser o seu porta-voz, para liderar o povo de Israel sair do Egito e para se tornar um povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, Moisés então foi escolhido, enviado por Deus. Ele não quis, ele falou: eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, depois de 40 anos no deserto de Midian, não tenho mais nenhuma eloquência, nenhuma capacidade. Deus falou: mas é você mesmo que eu quero enviar. Então ele foi enviado, ele falava por Deus para o povo de Israel. No entanto, irmãos, como é difícil essa questão do enviado de Deus. Até mesmo seus irmãos não acreditaram que ele era o canal escolhido por Deus. Então, né, a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão, né, falaram contra Moisés, porque acharam uma falha nele no casamento. Casou-se com uma mulher cuxita. E no versículo 2, e disseram, quer dizer, o que tinham no coração não tinha nada a ver com o casamento. Então, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Moisés, você está monopolizando a palavra de Deus? É só você? Só você? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu, né? Irmãos, hoje é a mesma coisa. Por que é só Ele? Por que só Jesus? Por que só Paulo, né? Mas na verdade, irmãos, aqui na sequência, mostra que Deus tem outros profetas sim, tá? Versículo 6, então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, há outros profetas sim. Eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Em outras palavras, Moisés é o profeta a quem eu confiei a minha casa. Vão entender a diferença? Há profetas e profeta. Profeta Moisés, a ele foi confiado toda a casa, para gerenciar toda a casa. E esses outros profetas, irmãos, auxiliam o profeta, ou deveriam auxiliar, certo? Então não é verdade que não há mais profeta, só há um profeta, não. Há um profeta que é responsável pela toda a casa, mas há outros profetas que seguem o profetizar do falar de Deus para falar ao povo, tá? E boca a boca falam com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar com o meu servo contra Moisés, né? Então, irmãos, isso mostra que essa questão de crer no enviado, crer no homem, porque esse homem vive entre nós, né? Arão e Moisés, Miriam e Arão achavam que conheciam Moisés, né? Ele tem seus defeitos, tem isso, tem aquilo, tal, e passam a não crer, tá? Irmãos, mas graças a Deus o Senhor, né, hoje, eu acho que entre nós, o Senhor está vencendo essa etapa, né? Nós não temos problema com isso, é por isso o Senhor está nos abençoando tanto. Mas eu tenho obrigação, irmão, de falar isso, porque um princípio estabelecido para nós nunca mais cairmos nesse erro. 20 séculos da degradação da igreja, irmãos, são 20 séculos. São 2000 anos enganados por isso. A igreja caiu no fundo do poço. Irmãos, nós não podemos permitir que Satanás nos faça voltar de novo a essa degradação, tá? Então, por isso, irmãos, eu estou dando tanta ênfase a isso, irmão, para nós termos clareza total,
né, sobre isso, tá? Bom, voltando para falar de Apocalipse 1, essas 7 igrejas, olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, versículo 11, dizendo, versículo 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, aleluia, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro e alguém andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém cuidando das igrejas. Nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote que anda no meio das igrejas, está cuidando das igrejas. Irmãos, essas cartas que foram escritas para 7 igrejas, tá? Primeiro quero que vocês saibam de uma coisa: as 7 igrejas aqui, cada uma delas é chamada pelo nome da cidade onde a igreja está. Em outras palavras, irmãos, para Deus, Deus só tem uma única igreja, não é? Hoje, infelizmente, os homens criaram tantas igrejas, né? Mas para Deus só tem uma só igreja. Essa igreja universal, ela compõe de todos os santos que creram em Jesus no passado e até no futuro, e todos que crerão, certo? Então, irmãos, formam esses que são genuinamente regenerados pelo Espírito de Deus, eles compõem a igreja de Deus universal, todos fazem parte da igreja universal. E o corpo de Cristo, irmãos, é a igreja universal, não é uma igreja local, tá? Mas em cada cidade, Deus também reconhece que há somente uma igreja em cada cidade. Vocês entendem? Então, apesar de hoje ter muitas e muitas divisões e denominações, mas aos olhos de Deus há uma só igreja em Esmirna, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, Sardes e Laodiceia. Então, irmãos, o Senhor reconhece só uma igreja. E graças a Deus, irmãos, essa visão chegou até nós. E nós hoje praticamos isso. Nós estamos aqui em São Paulo, nós somos a igreja em São Paulo. Por que nós dizemos que nós somos a igreja em São Paulo? Irmão, para nós, estamos em cima de uma base não divisível, não da divisão, né? Porque todos os verdadeiros crentes do Senhor que moram aqui em São Paulo fazem parte da igreja em São Paulo. Cabe no nosso coração, cabe na nossa base, tá? Então, com essa base da unidade é que estamos aptos, qualificados para receber a carta, se porventura Deus escrever uma carta para a igreja em São Paulo. Senão, Deus vai entregar para quem aqui em São Paulo? Para a divisão A, para a divisão B? Não, Deus tem que entregar para quem representa a igreja que está naquela cidade. Sabe por que isso é importante? É a partir desse momento é que Deus nos entregou a palavra profética. Você já pensou nisso? Se nós não estivéssemos na base correta, que representasse a unidade do povo de Deus nessa cidade, Deus não nos entregaria a palavra profética. Então, graças a Deus, irmão, já tem um tempo já que o Senhor vem nos entregando a palavra profética. Em segundo lugar, essas 7 igrejas, irmãos, são de fato as 7 igrejas existentes na Ásia Menor no tempo de João. Ásia Menor hoje, irmãos, é onde está a Turquia de hoje, tá? Mas por outro lado, irmãos, como esse livro, e todas essas igrejas, irmãos, estavam debaixo da liderança do ministério de João, não era?
no tempo de João, tá? E então, como esse livro é um livro de sinais e visões com palavras de natureza profética, o conteúdo dessas 7 cartas às 7 igrejas descreve também a história da igreja desde o final do século I, quando foi escrito, né, quando foi mandada essa carta, até a volta do Senhor. Então, essas 7 cartas às 7 igrejas têm um valor profético que descreve a história da igreja, desde o tempo que foi escrito, no tempo de João, até a volta do Senhor. Tá? Então, irmãos, por isso que ele voltando viu 7 candeeiros de ouro. Relata, né, o conteúdo dessas 7 cartas relata toda a história da igreja. Então, por um lado, irmãos, então vamos ver um pouco rapidamente a história da igreja no tempo dos apóstolos, tá? Como era. Mas antes de entrar, eu preciso entrar em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vocês já ouviram me falar sobre isso, né? Deixar vocês ter muita clareza sobre isso. Capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis, das coisas que não aparecem. Então, irmãos, como Deus formou esse universo? Como Deus fez toda a criação? Pela palavra. Ele não foi confeccionar um a um, ele falou pela palavra. Ele é tão poderoso que a sua palavra é o próprio poder de Deus e realizou toda a criação. Então, se o universo foi formado pela palavra de Deus, a obra de Deus não continua sendo feita pela palavra de Deus? Você acha que Deus mudou de modo de execução? Ele continua fazendo a sua obra pela sua palavra. Ainda mais na nova criação, Deus precisa mais ainda da sua palavra para fazer a nova criação. Agora quero que vocês prestem atenção em uma coisa. O visível veio a existir das coisas invisíveis. Deus é Espírito. Deus está na esfera celestial. Deus está na esfera da eternidade. E quando Ele criou, Ele nos criou o quê? O mundo visível para nós, certo? E nós, então, nós nascemos no mundo visível e crescemos no mundo visível. Então, nós somos limitados pelo o que nós vemos. Você conhece o mundo pelo que você vê, é ou não é? Você, desde que você se deu por gente, abriu seus olhos, você conhece o mundo pelas coisas que você vê. Mas, irmãos, agora, na igreja, na nova criação, nós temos que ir além disso. Porque o mundo visível é limitado por tempo e por espaço. O mundo visível é limitado pelo que vemos. Nós somos muito limitados. E pelo fato de nós sermos regidos, né, estamos limitados dentro do tempo e espaço, a nossa mente é muito lógica. Nós somos muito racionais. Aquilo que não é lógico, nós não acreditamos. Aquilo que não é racional, para nós não existe. Mas, irmãos, o mundo visível, quero chamar a atenção de vocês, o mundo visível foi criado do mundo invisível. E o mundo invisível não é limitado pelo tempo e espaço. O mundo invisível, irmãos, na verdade chama o mundo, nem sei se pode usar esse termo mundo, mas esse mundo invisível, mas na esfera de Deus, é uma esfera da eternidade, sem limite de tempo e espaço. Não tem limitação de nada. Deus, Ele tem liberdade de fazer tudo o que Ele quer.
Ele não está limitado ao tempo e espaço. Bom, então o que acontece? Agora que nós somos salvos, estamos na igreja, né, queremos edificar a igreja, irmão, nós temos que permitir que o Espírito nos faça ir além da nossa limitação, do que nós podemos ver e do nosso mundo visível. Nós limitamos o Espírito. Nós limitamos o Espírito pela nossa mente lógica, a física clássica, né? Calcula-se a velocidade, irmãos. Eu sou bom em física, né? Desculpe a modéstia, porque um engenheiro ainda, né, civil, ainda dei aulas, né, na faculdade para isso, mas eu não preciso ser bom em física. Irmão, a física é lógica. 1 mais 1 é 2. Mas no mundo invisível, 1 mais 1 não é 2, não são 2. Né? Então, irmãos, então, na edificação da igreja agora, nós estamos na nova criação. Irmãos, olha como durante esses 20 séculos, não crendo na palavra profética, o homem, né, na igreja tentou servir a Deus no seu mundo lógico e racional. Irmão, está na hora da gente descolar disso. Senão não vamos concluir a obra do Senhor. Porque a obra de Deus, o que Deus quer fazer, é uma obra da natureza de Deus na esfera terrena. Deus quer executar sua obra ilimitada do Espírito a partir dos homens limitados pelo tempo e espaço. Eu sou um homem limitado pelo tempo e espaço, mas graças a Deus, irmão, Deus criou em mim um espírito que veio do sopro do Deus eterno. E como consequência surgiu a minha alma. Então meu espírito e minha alma não são limitados pelo tempo e espaço. Meu espírito e a alma podem ser levados para a esfera de Deus. Como é que fala? Para a esfera para realm, né? Para a esfera de Deus, para ambiente de Deus ilimitado. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o que nós estamos fazendo, irmãos? O Senhor está tirando a nossa limitação. Não é lógico, né? Ver esses adolescentes aí fazendo imersão na palavra. Não é lógico. Não é lógico grito de guerra. Não é lógico, sabe, todas essas coisas sobrenaturais estão acontecendo em nós. Não é lógico, né? Isso não é lógico, aqui não é lógico. Por quê? O Espírito fica limitado a isso. Então, né, irmão, aquilo que saiu do convencional, eu já tenho dificuldade de aceitar. Irmãos, nós ficamos limitando o Senhor. Então, o Senhor agora, irmãos, quer nos tirar dessa limitação. Ele quer ter liberdade em fazer a sua obra ilimitada pela limitação humana, né? Deus quer fazer a sua obra. Por isso, irmãos, por isso que eu falei em Gálatas 1, dá uma olhada, em Gálatas 1, Senhor Jesus. Gálatas 1, versículo 4. O qual Jesus Cristo, né, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Jesus Cristo se entregou por nós, pelos nossos pecados, com uma finalidade. Não é só perdão dos pecados. A finalidade é para nos desarraigar desse mundo perverso. Esse mundo perverso não é só o mundo de perversidades, o mundo de pecados, mas, irmãos, também de toda limitação humana, até mesmo, acabei de ler para vocês, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, ali, é a sabedoria humana.
capacidade humana, poder humano. Irmãos, tudo isso faz parte desse mundo terreno. Esse mundo terreno, se a gente ficar preso a esse mundo, irmão, nós não conseguimos nos libertar para o Espírito poder fazer coisas superiores. Por isso, irmãos, Ele morreu pelo nosso pecado, é para nos desarraigar, arrancar-nos com raiz e tudo. Irmão, não temos que ter mais raiz aqui na terra. Saímos aqui, irmão, deixar o Espírito ter liberdade na igreja, fazer o que Ele quiser. Para isso, irmãos, nós adultos temos dificuldade. Qualquer mudança para nós homens é difícil. Por isso o Senhor fala em Mateus 18, nós precisamos nos converter, nos tornarmos como uma criança. Se não tomar uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Porque no reino dos céus não tem limite de espaço e tempo, não tem limite pela lógica do homem. Deus é que, né, não há limitação nenhuma, o Espírito pode fazer o que quiser. Senhor, não sei se... Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, o Senhor quer fazer de nós uma nova criação. 2 Coríntios 5, 17. Ó Senhor Jesus. Estou me esgoelando aqui para ver se vocês entendem o encargo do Senhor, né? Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas se você pode ver lá no rodapé, né, uma nova criatura ou a nova criação, tá? Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Que são coisas antigas? Que são coisas antigas? Eu estou com saudade daquela velha maneira da gente reunir. Daquela, sabe? A gente fica preso ao passado, fica preso, né, àquela maneira antiga. Irmãos, nós somos uma nova criação agora. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Para esse, as coisas antigas já passaram. Por isso, irmãos, vamos nos tornar como uma criança. Os adolescentes estão nos ajudando a ser simples, para o Espírito não encontrar nenhum obstáculo na minha mente, né? Não impedir, irmãos, né? Quem aqui não teve no início dificuldade com imersão? Quando falando em imersão, não consigo aceitar esse negócio de imersão. Aí quando adolescentes começaram com grito de guerra, então, grito de guerra, meu Deus do céu, agora a igreja virou exército, né? Com grito de guerra, irmãos. A gente não estava acostumado, não é isso? Mas, irmãos, nós temos que ver que se nós estamos em Cristo, nós nos adaptamos fácil com o que o Senhor está fazendo. Porque o Espírito sabe aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. Então, graças ao Senhor, irmãos, aquele que está em Cristo é uma nova criação, tá? E também Gálatas 6, 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura ou nova criação. Irmãos, fica discutindo religião, incircuncisão é certo, circuncisão é certa, incircuncisão é certa, fica discutindo, né, a modelo antigo de reunião é certo, a vida da igreja antigamente é certa ou não. Irmão, isso não vale nada. O que vale, irmãos, é ser nova criação. Sabe o que é nova criação? Eu fiquei pensando, Ezequiel capítulo 1, quem são os 4 seres viventes? Claro, de um lado, 4 seres viventes representam a Cristo. Ele tem esses 4 aspectos, né? De homem, de leão, de boi e de águia, né? Ele representa isso. Mas
Esses 4 seres viventes continuam se movimentando até o Senhor voltar. E quem que está dando continuação ao movimento dos 4 seres viventes, irmãos? É Cristo e a nova criação. Vocês entenderam? Nós somos essa nova criação, nova criatura, para fazer parte dos 4 seres viventes. Se a gente não desarraigar-nos, irmãos, ainda do mundo religioso, irmão, nós não permitiríamos essa liberdade que o Espírito tem de se mover através dos 4 seres viventes. Espírito quer ir para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para cima, vai para baixo, vai. Por quê? Porque os 4 seres viventes são totalmente uma nova criação. Eles estão em Cristo. Se estão em Cristo, irmãos, eles são uma extensão de Cristo. Irmãos, é isso. Vamos dar liberdade para o Senhor poder atuar? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então toda a criação foi realizada pela palavra de Deus. E João capítulo 1, versículo 3 fala: sem ele nada o que foi feito se fez. E Colossenses 1,16 também fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, não é isso? Colossenses 1,16, só para confirmar, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmão, hoje continua a mesma coisa. A nova criação está sendo criada por ele, por meio dele, por meio da palavra e também para ele. Então tudo é para agradar a ele, não é para agradar você. Agradar a ele. O que tiver bom para ele, está bom para mim. Ó Senhor Jesus, né? Então, irmãos, Salmo 33, versículo 9, como diz? Versículo 9: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, né? Irmãos, ele falou, tudo se faz. Por isso, irmão, vamos crer na palavra. Ele ordenou. A palavra dele é sempre uma ordem. Sabe, para Deus realizar uma obra, a palavra dele tem que ser uma ordem, ou não é? Haja luz, não é uma ordem? Não é imperativo. É o verbo que está no imperativo. Haja luz e houve luz. Então, irmão, a palavra de Deus é uma ordem. A palavra que Deus fala com a igreja é uma ordem, porque é através da palavra que se faz a coisa. Ele ordena e tudo se faz, tá? Ó Senhor Jesus, não fica bravo não que a palavra de Deus é uma ordem, porque tem que ser uma ordem para poder realizar coisas, né? Provérbios 8, 22. Aqui mostra, irmãos, versículo 12 fala: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Irmãos, esse eu, a sabedoria, é próprio Cristo. Cristo, o Filho, é a sabedoria. A sabedoria de Deus é a própria sabedoria. Versículo 22: o Senhor me possuía no início de suas obras, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, desde o começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, etc, etc. Não. Aí quando chega no versículo 30, ele fala: então eu estava com ele e era seu arquiteto, né? E, irmãos, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele, me alegrando perante ele em todo o tempo. Irmãos, isso que é uma vida de felicidade. O pai e o filho vivem numa felicidade total. Na verdade, irmãos, o pai e o filho não precisam de mais nada. Só entre eles uma felicidade real já está lá. Mas ele fez questão de criar todas as coisas, sabe por quê? Ele quer convidar os homens para participar dessa felicidade.
Mas infeliz o dia que ele criou. Ele só sofreu, né? Sofreu com os homens. Sofreu com a rebeldia de Lúcifer. Sofreu com a rebeldia dos homens. Irmão, sofreu com 20 anos de degradação da história da igreja. Ele não desiste da sua ideia. Ele está conseguindo. Ele vai conseguir, irmãos, introduzir o homem na sua glória. Santificar o homem com a sua verdade. Introduzir o homem na sua glória. Introduzir o homem nessa unidade maravilhosa. E introduzir o homem nessa felicidade plena. Por isso, irmãos, eu vou continuar lendo para você, né? Agora, pois, né? No versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável. Ele criou esse mundo habitável. E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora foi introduzido mais um item. Os filhos dos homens foram introduzidos nessa alegria, nessa felicidade. Por isso, irmãos, temos que dar graças a Deus que finalmente o Senhor está conseguindo, com a igreja em Filadélfia, informação, consolidação. Deus está conseguindo introduzir-nos através de inculcar a palavra. Está nos santificando com a verdade. Efésios 5, não é isso? Qual versículo? Sempre esqueço o versículo 25. Efésios 5 fala, né? Cristo amou a igreja, né? Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, né? E tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, o Senhor está nos lavando pela palavra, está nos santificando, está nos enchendo com a verdade, está tirando de nós toda mentira, toda vaidade, toda falsidade, todo produto falso, está colocando o original em nós, irmão, que é a própria verdade do Deus verdadeiro. Irmão, só assim Ele consegue admitir-nos para dentro de Deus, porque Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é cheio de glória, não pode admitir nenhum elemento estranho a isso. Graças a Deus, irmão, está nos limpando, está nos lavando, está a palavra, irmãos, que os adolescentes nos ensinaram a fazer imersão. Irmão, não será vão isso tudo que estão fazendo. Irmãos, está inculcando a palavra no nosso coração. A verdade está sendo constituída em nós. Irmão, com isso Deus está podendo nos introduzir cada vez mais dentro dEle, introduzindo cada vez mais naquela verdade, naquela unidade maravilhosa. O Pai é um com o Filho é um com o Pai. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Irmão, como pode ser isso? E, irmão, Deus está nos introduzindo nessa unidade maravilhosa, que é nessa glória maravilhosa. E o nosso futuro, irmãos, é ficarmos ali, na unidade maravilhosa com Deus, como é que fala? Nessa glória maravilhosa com Deus. E não esqueçam, irmãos, ali nós teremos uma felicidade plena. Por isso, irmão, eu quero dizer que você não vai sentir falta, a mim não vai sentir falta da pesca. Irmão, nós estaremos numa felicidade, nós estaremos tão satisfeitos, irmão, tão satisfeitos. Não precisaremos de nada, sabia? Por toda a eternidade, nós vamos viver nessa felicidade total com Deus. Você nunca se sentirá, você sentirá como nunca sentiu, tão amado por Deus. Você será mergulhado dentro do amor. Você nunca sentirá tanta alegria e tanta felicidade. Acredite no que eu estou falando. Naquele dia você vai dizer: Pedro, você tinha razão. Irmãos, é uma felicidade tão grande, tão grande. Por isso, irmão, hoje vale a pena esse caminho, irmãos, de inculcar a palavra, constituindo-nos com a verdade. Ó Senhor Jesus.
Filipenses 2. Filipenses 2. Senhor Jesus. Para tudo isso acontecer, irmãos, nosso Senhor Jesus teve que pagar o preço. Quem foi que pegou a pior parte? Quem pecou foi o homem. Quem se rebelou foi Lúcifer. E quem caiu nessa rebelião com Lúcifer foi o homem, transgredindo contra a palavra de Deus. O pecado entrou em nós, o mundo, a morte passou a dominar o mundo e passou para todos os homens. Irmãos, arruinamos a vontade de Deus. E quem é que pagou o preço para Deus poder voltar a ter a sua vontade feita? Irmãos, é Cristo. Por isso, irmãos, capítulo 2, versículo 5, tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Só quero chamar a atenção para vocês que ele assumiu a forma de servo. Ele poderia exigir de Deus Pai, eu vou para ser um homem, eu vou para redimir esses seres humanos que caíram, eu vou, mas com uma condição, eu vou como um rei, mas Deus fala, mas como rei não vai dar não, você vai ter que ir como um servo, você tem que dar uma lição para eles, de servo humilde, obediente à minha vontade, Então ele voluntariamente assumiu a forma de servo. Você sabe que um servo, escravo, não tem direito a salário, não tem direito a hora extra, não tem leis trabalhistas, não tem férias, não tem 13º, não descanso se seu Senhor não lhe der, não é? É um servo. Nosso Senhor Jesus veio em obediência total ao Pai. Ele assumiu a forma de servo, E tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, de um lado Jesus se humilhou, obedeceu, sofreu a pior morte por obediência ao Pai, mas irmão, nosso Deus é um Deus justo, Ele o recompensou sobremaneira, e foi exaltado, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Irmão, então não pense que todo o sofrimento de vocês aqui na terra, por causa do seu reino, para edificar a igreja, indo para a rua, pregar o evangelho, trazer pessoas, cuidar das pessoas com o Senhor, você não pense que essa obediência sua a Deus, a palavra profética, não será recompensada. Vai ser recompensado. A recompensa talvez não esteja no mundo presente, mas irmão, pode ter certeza, no mundo vindouro você será recompensado. Da mesma forma Cristo foi recompensado, Deus vai te exaltar. Se você hoje se humilhar, Deus vai te exaltar da mesma maneira, tá bom? Então só isso é uma palavra de adendo aqui, tá? Ó Senhor Jesus, então irmãos, Cristo sendo a própria palavra, veio enviado para fazer a própria vontade de Deus, e ele teve dificuldades para ser aceito, tá? Eu já falei isso no começo. E irmãos, eu vou entrar rapidamente para vocês, e já que eu falei, vamos entrar na história da igreja na era dos apóstolos. Irmão, na era de apóstolo Pedro, ele, ó Senhor Jesus, Pedro, então, vocês sabem que o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que morreu,
né? Ele ressuscitou, os discípulos ficaram sem direção, sem saber o que fazer, estiveram todo esse tempo sob a direção de Jesus, né? Fazendo a vontade de Deus, e de repente Jesus se foi, eles não sabiam mais o que fazer, e de repente, em ressurreição, Jesus mostra para eles que Jesus está ainda aqui presente conosco. Tanto é que ele prometeu no último versículo de Mateus e também no último versículo de Marcos, ele prometeu estar conosco, irmãos, até a consumação do século. Jesus não se apartará de nós nunca. Enquanto a igreja estiver fazendo a vontade dele, ele está com a sua igreja. Por isso, irmãos, só que onde está a presença do Senhor, já que agora ele está em ressurreição, né? Então Jesus teve que treinar os seus discípulos de que quando ele falava, a presença de Jesus estava lá. Então no caminho de Emaús, quando Jesus falava, ardia o coração dos dois discípulos, não é isso? Quando Jesus falou na praia, lançai a rede do lado direito do barco, e a rede encheu de peixes, e João falou, é o Senhor. E Pedro então, né, colocou a roupa na cintura e foi nadar até o Senhor Jesus. Irmãos, quando o Senhor fala, a presença está lá. Por isso que Jesus, em ressurreição, estava treinando os seus discípulos, não ficar esperando muito uma aparição física. Quando Jesus fala, a presença do Senhor está aqui. Irmão, por isso, irmão, o Senhor também está aqui. Hoje é conosco, porque Ele continua falando com a igreja. Se Ele não falasse com a igreja, aí sim, irmãos, entraríamos no desespero. Sem a palavra, sem o falar de Jesus, não há presença de Jesus. Mas Jesus prometeu estar conosco até a consumação do século. Então, aí ele passou 40 dias depois da ressurreição, ainda falando sobre o reino de Deus, está em Atos capítulo 1, falando com seus discípulos, e depois, irmãos, falou para eles aguardarem a promessa do Pai, né, que derramaria do seu Espírito, na verdade é para gerar a igreja, porque daí para frente, Cristo entrega a responsabilidade de executar a obra de Deus para a igreja. Vocês entenderam? Jesus se foi, está sentado à destra de Deus, mas ao mesmo tempo Ele está aqui conosco. Por quê? Porque Ele precisa liderar a igreja para dar continuidade em fazer a vontade de Deus. E essa responsabilidade Ele entregou para nós. Eu e você temos essa responsabilidade da continuidade em fazer a vontade de Deus, como Jesus fez até então. Aí então, esses 120 galileus foram para Jerusalém e aguardaram a vinda da chegada do derramamento do Espírito. E no dia de Pentecostes, vocês sabem, né, que o Senhor finalmente gerou a sua igreja em Jerusalém. Foi gerado em Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 2, né, dá uma olhada rapidamente. Atos capítulo 2. Versículo 14, eu já vou pular para o versículo 14, tá? Então, perdão, é isso, né? Não. Bom, Atos capítulo 2, né, vocês, eu não vou relatar tudo isso, não tenho tempo no começo do Atos, vocês podem ler. Então, quando o povo todo ficou extasiado com tudo aquilo, né, vendo aqueles 120 galileus cheios do Espírito, falando nos seus idiomas, pregando o Evangelho para eles, ficaram todos atônitos. Então, alguém tinha que explicar alguma coisa, aí se levantou Pedro. Então, quando Pedro se levantou, foi inaugurado a palavra profética na igreja. Até então era pelo próprio Senhor Jesus. Mas no dia em que Pedro se levantou, essa autoridade de falar a palavra que sai da boca de Deus foi entregue para Pedro. Embora Pedro, né, junto com seus outros 11, é que assumiram, né, essa responsabilidade, mas quem era porta-voz, quem é que falava? Era o apóstolo Pedro.
Tá? Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então, irmãos, a palavra de Pedro passou a ser a palavra de Cristo, palavra de Jesus, que tem a procedência no Pai. Tá? Então é isso que é importante, irmãos, para vocês verem. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Você vê, a palavra trabalha, a palavra pregada, a palavra falada para aqueles judeus incrédulos. Irmão, de repente eles creram, né? Que faremos, certo? Onde estou? Que faremos, irmãos? 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui já preveu nós os gentios, né? Os que estão longe. Irmãos, essa palavra sai com poder. Essa palavra agora sai para executar a obra de Deus. Assim a primeira igreja foi levantada. E eu vou terminar com Atos 2, 42. É outro princípio importantíssimo. Ó, eu não consegui chegar nem na metade da minha sinopse, tá? Mas esse versículo 42, irmãos, capítulo 1, é a chave para como a igreja deve se conduzir, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, tá? E versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, como a igreja vai para frente daí, agora que a igreja foi gerada? Irmãos, é perseverar no ensinamento dos apóstolos. Que é o ensinamento dos apóstolos? Que era o ensinamento a palavra deles. E quem é que falava a palavra? Dentre os 12 apóstolos? Pedro. Então, era aquilo que Pedro ensinava, encarregado por Jesus Cristo, que vem do Pai. Essa palavra era o ensinamento dos apóstolos. E a igreja faz o que com o ensinamento dos apóstolos? Está aqui. Comunhão. Não é? Irmãos, não precisa ter outro ensinamento. Ensinamento já foi dado pelo apóstolo. Certo? Agora cabe a nós temos comunhão. Então, irmão, hoje é a mesma coisa. Hoje a palavra é falada, imediatamente, irmãos, nós promovemos o quê? Comunhão. Comunhão no ensinamento. A palavra foi dada. Não precisa que você dê outra mensagem. Não precisa que você complemente uma outra mensagem. A palavra está aqui. E o que nós fazemos, irmãos? Nós fazemos o quê? Comunhão. E essa comunhão produz uma vida da igreja saudável, uma vida da igreja que cresce, uma vida da igreja, irmãos, que produz sinais e prodígios.
feitos pelos apóstolos. Irmão, graças a Deus, durante muito tempo na igreja não se fazia mais sinais e prodígios. Mas agora, irmãos, estão acontecendo coisas sobrenaturais no nosso meio de novo. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, nós estamos seguindo esse princípio. A palavra sai, nós temos um único ensinamento, é uma única voz do comando, a palavra sai e nós então temos comunhão em cima dessa palavra. E essa comunhão em cima dessa palavra produz uma vida da igreja normal que se multiplica. Aí resulta em quê? Resulta em quê? No partir do pão, nas orações, quer dizer, uma vida normal da igreja. E essa vida normal da igreja, irmãos, produz o quê? O crescimento. Não é? Vou ler de novo, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, essa situação voltou para nós os dias de hoje. Eu estou muito contente, irmãos, que essa situação que Deus sempre desejou na igreja primitiva, hoje, irmão, está voltando para nós. Os sinais prodígios voltaram para nós, coisas sobrenaturais voltaram para nós, uma voz de comando voltou para nós, uma palavra profética voltou para nós, e nós todos tendo comunhão em cima dessa palavra, e essa palavra se confirma como a palavra do Senhor, sendo confirmado pelo Espírito, executando a obra de Deus. Irmãos, nós estamos nos descolando do tradicional, do mundo religioso. A igreja está descolando, desarraigando, irmãos, para poder dar para o Senhor uma igreja que Ele tanto desejou. Vamos dar para o Senhor o que Ele tanto desejou? Daqui para frente, irmão, vamos praticar isso. Todos os irmãos como sacerdotes, membros que funcionam, né? Usar nossos adolescentes para nos ajudar, nossos jovens, né, para nos ajudar, e todos nós, né, cuidarmos uns dos outros, apacentando, pregando o Evangelho. Irmãos, vamos dar para o Senhor uma casa espiritual, uma habitação de Deus no Espírito, irmão, para o Senhor poder finalmente descansar, e também, irmão, o reino de Deus ser introduzido de volta aqui na terra. Jesus é o Senhor. Amém.